Bom, olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria que iniciamos aqui mais um estudo das obras de Leon Denis. E mantendo essa tradição desses últimos episódios, hoje nós faremos a leitura de mais um texto retirado também do livro de respostas, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado por Emmanuel. No capítulo 22, capítulo intitulado Admiráveis, vamos encontrar a seguinte mensagem: Admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se muitas vezes nas trilhas da existência sob críticas e censuras, mas sempre resistindo à tentação do desânimo, sem desistirem de trabalhar. Isso aqui eu acho bacana porque a gente, quando passa a ter a consciência da importância de ser uma pessoa melhor, de fazer a transformação moral, a chamada reforma íntima, a reforma do caráter, enfim, de ser uma pessoa que tenta vencer as próprias limitações. A gente às vezes não aceita bem que ainda temos fragilidades, né? E aí, muitas vezes, a gente pode até se frustrar com algum erro, com algum deslize, com alguma queda, com algum fracasso. E aqui vem mostrar o seguinte: olha, entre acertos e erros, a gente tem que compreender que tudo bem, que nós devemos admirar aqueles que já são espíritos superiores. Mas, diante das nossas limitações, jamais deixarmos de trabalhar por conta delas. Sigamos em frente. Iniciando aqui o capítulo 8 do livro O Porquê da Vida, capítulo intitulado Provas Experimentais, a gente vai ver agora Leon Denis falar a respeito de perispírito. E é curioso, né, ele deixar para falar de perispírito justo no capítulo em que ele trabalha aqui a questão das provas experimentais e também da mediunidade. Né, mediunidade que produz essas provas que a gente observa aí, por exemplo, com o próprio Chico. As cartas que ele psicografava eram provas, que eram adquiridas, né, ou acessadas através da experimentação mediúnica. E aí o perispírito ele vai exercer um papel fundamental. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Aqui Leon Denis vai dizer que a alma, na sua existência de além-túmulo, não está desprovida de forma. Kardec vai trabalhar isso, eu recomendo a leitura lá no Livro dos Espíritos, questão 93 até 95. É claro que ele vai explorar isso depois, mas é ali que ele coloca para nós a existência desse chamado corpo espiritual por Paulo, nas suas cartas. Os russos da Universidade de Kirov, quando fizeram alguns estudos, descobriram esse envoltório que eles chamavam de corpo bioplásmico, bioplasmático, e que Allan Kardec vai chamar de perispírito. E ele até diz, né, peri vem do grego ao redor de, então perispírito é o corpo que está ao redor do espírito. E aí esse corpo ele vai ser extremamente importante para muitas coisas. Quando o médium fala, nossa, eu vi o espírito do fulano, já desencarnado, na verdade o que ele vê é a forma espiritual, que nós chamamos perispírito. O espírito em si é trabalhado pelos benfeitores que escreveram o Livro dos Espíritos como uma centelha. E aí essa centelha, essa inteligência, ela é revestida de uma forma que nós chamamos perispírito. Então nós não somos simplesmente um nada ou um quase nada no mundo espiritual. Nós temos forma. E a forma a gente vai ter a forma que o espírito quiser ter. Claro que ele não vai conseguir ficar numa forma que ele nem sabe que pode. Né? Depende muito do grau evolutivo do espírito para que ele tome essa ou aquela forma, apareça dessa ou daquela maneira para nós. Então é interessante observar isso. E Leon Denis vai dizer que ela, então, a alma, possui um corpo fluídico de matéria vaporosa, quintessenciada, chamada perispírito, que pré-existe e sobrevive ao corpo material, do qual ele é, ao mesmo tempo, o esboço, o modelo e o motor.
Isso aqui é bacana porque antes da gente reencarnar, nós já tínhamos perispírito. E quando desencarna, continuaremos tendo. Então eu sei que às vezes, para quem não está muito habituado a esse linguajar, pode estar confundindo perispírito e tal. Só para a gente entender assim, quando a gente reencarna, nós adquirimos um corpo novo. Inclusive, Hernando Guimarães Andrade vai trabalhar a ideia do modelo organizador biológico, né, que é o perispírito que traz, digamos assim, o modelo, e Leon Denis vai colocar isso aqui também, né, interessante, Leon Denis antes, obviamente, de Hernando Guimarães Andrade, ele vai trazer o modelo que será como se fosse uma impressora, né, colocado ali naquele corpo físico. Então, Denis trabalha essa ideia também já. E quando a gente desencarnar, claro, o nosso corpo cremado ou sepultado fica, e o perispírito está vinculado, ele não se desvincula do espírito. Então, ele faz parte. E quanto mais evoluído o espírito for, mais sutil será o perispírito. Então, quanto menos evoluído é o espírito, mais grosseiro é esse perispírito. Então, esse é um ponto interessante. Leon Denis chega em outras obras e vai explorar muito o perispírito no livro Depois da Morte. Ele vai dizer, inclusive, assim, o perispírito muito pesado, ele vai, mesmo que depois desencarnado, muito mais denso e tal, ele vai continuar vinculado ao mundo material. Enquanto aquele que tem um perispírito mais sutil consegue alçar voos, né, mais distantes depois de ter deixado o corpo físico. E aí ele vai dizer que este perispírito, ou corpo fluídico, possui todo um organismo sutil, e é através de sua ação, combinada com o fluido vital dos médiuns, lembra que nós falamos no estudo anterior, né, que o fenômeno mediúnico só é possível quando o médium doa, consciente ou inconscientemente, fluido, para que o fenômeno se produza. Então, que o espírito se manifesta aos humanos. Então, há essa... A gente pode chamar de esse contato entre perispírito do médium e do desencarnado. E aí, nesse contato é transmitido, então, o pensamento e dá também para realizar outros fenômenos. Denis fala aqui fazer ouvir batidas, deslocar objetos, né, corresponder-se conosco através de sinais de convenção. Em alguns casos, ele pode até se tornar visível, tangível, produzir a escrita direta, mensagens e até impressões e moldes de seu envoltório materializado. Vamos falar um pouco disso. Materialização, né? A gente tem os casos bem famosos e conhecidos, já falei aqui antes, do William Crookes e a Kate King, em que a Kate King, na verdade William Crookes, e Florence Cook, e essa médium, materializava o espírito de Kate King. E esse espírito, depois de materializado, ele circulava no ambiente, na sala, conversava com as pessoas que estavam ali, acordadas, lúcidas, tendo um contato direto com aquele espírito materializado. Alguém pode estar pensando, como assim materializado? Ao ponto deles auscultar o coração, os pulmões do espírito, né, na última sessão chegaram até a cortar o cabelo daquele espírito, que produziu fenômenos, né, que assombraram a Europa, de certa forma. Isso está registrado no livro Fatos Espíritas. O próprio Arthur Conan Doyle, que eu já citei aqui antes, no livro A História do Espiritualismo, também traz relatos importantíssimos sobre os fenômenos estudados por William Crookes. Quando se fala também aqui nós tivemos aqui no Brasil Joana Prado, uma médium do Pará, muito importante também. Quando fala aqui de escrita direta, o que é escrita direta? Quando você pega uma folha de papel, coloca numa gaveta, você pode até trancá-la, inclusive, a folha em branco. E depois de um tempo você vai, abre a gaveta ou abre o cofre, como acontecia algumas vezes, e tinha uma mensagem naquela folha. Então ali aconteceu uma escrita direta, que não teve a influência direta do médium. Então o espírito capta o fluido do médium, vai lá e registra a mensagem naquela folha. Existia também, né, um fenômeno que Leon Denis não trabalha aqui, a voz direta. Quem já leu a Bíblia talvez já deve se lembrar
Deus falou com Moisés, Deus falou com os profetas, e uma voz se ouvia das nuvens. Ali não era a voz das nuvens, nem Deus. Eram espíritos enviados de Deus? Pode ser que sim, mas que pegavam fluidos dos médiuns e produziam aquilo chamado de voz direta por Allan Kardec, que as pessoas atribuíam a Deus. Nada mais é do que espíritos produzindo aquele fenômeno. Moldes, o que é o molde de seu envoltório materializado? Às vezes o espírito ficava materializado, então ele pegava, o pessoal, os experimentadores, os cientistas, pegavam, colocava ferver parafina quente, parafina até que ela ficasse bastante quente, fervendo, borbulhando. O espírito colocava o braço na parafina fervendo, algo impossível para um ser humano fazer isso sem se ferir gravemente. Então o espírito tirava o braço daquela parafina e mergulhava o braço num recipiente com água gelada, natural. E naquele choque térmico, obviamente, fazia-se um molde. A dúvida é, se fosse um ser humano querendo fazer isso com algum objeto, você não consegue tirar o braço sem quebrar o molde, porque a mão, quando com o punho fechado, é mais larga do que o braço. Então você não consegue tirar aquilo sem quebrar o molde. Mas o espírito, quando está materializado e ele faz esse molde, ele simplesmente desmaterializa aquele membro que estava dentro do molde e assim as pessoas tinham contato com aquele molde em perfeito estado, mostrando inclusive os dedos fechados no momento em que a matéria ficou no outro estado. Então, como é que você vai... a matéria passa do estado líquido para o estado sólido e você vai tirar o dedo dali de dentro sem quebrar aquilo? Não tem jeito, tinha que ser um espírito. Então são provas como essas, produzidas pelo perispírito, de espíritos, ou seja, corpos espirituais. E aqui Denis vai falar que esses fatos foram observados milhares de vezes pelos sábios, testemunhas as mais diversas, homens extremamente respeitados pela sociedade da época. E desta forma nós encerramos esse estudo. Faremos mais um a respeito deste capítulo, depois faremos o resumo e a conclusão e encerraremos o livro O Porquê da Vida. Então fiquem com a gente, serão só mais 2 estudos do Porquê da Vida e depois iniciaremos um novo estudo, mas eu vou deixar para avisar lá no finalzinho, no último. Um abraço pessoal, até mais!